E aí, moçada, vamos para mais uma aula nessa sequência de 3 vídeos que eu estou fazendo para massa molecular, número de Avogadro e massa molar. Esse é o terceiro vídeo que eu vou resolver exercícios sobre esses conceitos já estudados. Então, quem não viu esses conceitos, assista lá o primeiro e o segundo vídeo para entender e ficar mais fácil a compreensão desses exercícios aqui, certo? Então, essa primeira questão aqui ó, pede para determinar a massa em gramas na letra A de 0,25 mol de cobalto. O cobalto, como eu não tenho a massa atômica dele, eu vou olhar aqui na tabela. Olha para a tabela aqui, eu estou apontando aqui onde está o cobalto. Está aqui. A massa dele aqui na tabela está 58,933. 58,9 eu vou arredondar para 59, tá? Então, de posse desse dado, eu posso falar que 1 mol de cobalto, que é o CO, possui 59 gramas. Então, nesse 1 mol, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. O tipo de partícula aqui são os átomos, porque eu estou falando de um elemento que é o cobalto. Essa aqui é a nossa relação fundamental, tá? Sempre você vai fazer a relação da quantidade de substância, que é o mol, com uma massa em gramas e com a quantidade de partículas dessa substância. Como aqui no enunciado ele fala 0,25 mol, eu coloco esse valor debaixo de mol aqui, ó. Então, para 0,25 mol do mesmo elemento, qual que é a massa em gramas? X. Não vou usar esse valor, não vai precisar. Se eu quisesse o número de átomos de cobalto, esse X eu colocaria aqui debaixo. Então, resolvendo essa regrinha de 3 aí, ó, multiplicando cruzado, multiplica primeiro onde está a letrinha, 1 vezes x, x, e 0,25 vezes 59, que dá 14,75 gramas de cobalto, que é o CO. Então, nesse número de mols, 0,25, eu tenho 14,75 gramas de cobalto. Na segunda questão aqui, na letra B, aliás, eu quero saber quantos gramas tem essa quantidade de moléculas dessa substância aqui, que é o HNO3. Então, vou olhar lá na tabela periódica a massa do hidrogênio. Tá aqui, ó, estou apontando. 1,0079 é 1. Do nitrogênio, 14. E do oxigênio, 15,9. Nós vamos usar 16. Então, aqui, ó, calculando aqui, hidrogênio, eu tenho um átomo aqui na fórmula, vezes a massa, que é 1, isso é 1. Nitrogênio, eu também tenho um átomo na fórmula, a massa do nitrogênio é 14, 1 vezes 14, 14. Oxigênio, eu tenho 3 na fórmula, olha lá, vezes 16, que é a massa, dá 48. Fazendo essa soma aí, 63 gramas por mol. Então, vou escrever isso aqui, ó. 1 mol do HNO3 possui 63 gramas. Então, nesses 63 gramas tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. A partícula agora aqui são as moléculas, partículas moléculas. Aqui, ó, na hora de fazer o cálculo mesmo, eu não vou usar 6,02, como eu coloquei aqui, não. Na maioria dos enunciados, nós vamos arredondar para 6, tá? Para facilitar as nossas continhas. Qual que é o dado que eu tenho? 1,8 vezes 10 elevado a 23. Então, esse valor eu coloco aqui debaixo, porque eu estou falando de total de moléculas. 10 a 23 moléculas. Qual vai ser a massa? X. Aqui, ó, eu vou poder simplificar essa potência aqui, ó, 10 a 23, com essa potência 10 a 23, porque elas estão do mesmo lado e representam o mesmo valor, né? E posso cancelar moléculas com moléculas também, que eu quero a massa em gramas. Multiplicando cruzado aqui, ó, 6 vezes x dá 6x. Isso é igual a 63 vezes 1,8 dá 113,4. Então, isolando o x aqui, vai ser 113,4
dividido por 6, que o 6 está multiplicando, passa dividindo. Isso dá exatamente 18,9 gramas de HNO3. Então aí, ó, nessa quantidade de moléculas, 1,8 vezes 10 é 23, eu tenho exatamente 18,9 gramas do HNO3. Certo? Vamos para o segundo exemplo. Deixa eu só mudar a cor aqui. Segundo exercício, aliás, né? Sabendo que a massa atômica do magnésio é 24U, determine a massa em gramas, que era a massa em gramas, de um átomo. Para isso, ele deu o número de Avogadro. Percebam aqui, ó, que é 6 vezes 10 é 23. Então, se a massa do magnésio é 24U, eu posso falar que a massa atômica do magnésio é 24 gramas por mol. Isso aqui eu expliquei lá na aula 2, tá? Quem não viu, volta lá e assiste para entender isso aqui. Então, eu posso falar que 1 mol do magnésio, que é o Mg, possui 24 gramas. Então, nessas 24 gramas, tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Então, um átomo debaixo de átomo, eu tenho quantos gramas, que é o que ele quer, x. Multiplica cruzado, ó. 6 vezes 10 a 23 vezes x dá 6 vezes 10 a 23x. Isso é igual a 1 vezes 24, que dá 24. X vai ser 24 dividido por 6 vezes 10 a 23. Porque o 6 vezes 10 a 23 está multiplicando x, passa dividindo. 24 dividido por 6 dá 4. Então vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 23 gramas, que eu cancelo átomos. Com átomos sobra gramas. Então, ó, aqui é aquela continha, pessoal. Quando uma potência, um valor, né, está no denominador e eu levo ele para o numerador, troco o sinal do expoente. Aqui é 23 positivo, vai 23 negativo, tá? Então, um átomo de magnésio tem esse valor aqui, ó, um número muito pequeno, né? Aproximadamente 4 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Terceira questão está falando, considere um copo que contém 180 ml de água. Determine, respectivamente, o número de mol de moléculas de água, o número de moléculas de água e o número total de átomos. Então, tenho 3 coisinhas aqui para calcular. O número de mol de moléculas, o número de moléculas e o número total de átomos que tem nessa quantidade de água aqui, ó, 180 ml. Perceba que aqui ele forneceu a densidade da água. E que essa densidade é de 1 grama por ml. O que quer dizer isso? Cada ml eu tenho 1 grama. Se eu tenho 180 ml, então posso afirmar que eu tenho 180 gramas de água. Que a densidade da água é de 1 para 1. Entendido? Então a água, nós já calculamos a massa molar dela, mas vamos fazer o cálculo aqui de novo. Ó. Eu tenho 1 hidrogênio. A massa do hidrogênio nós já vimos que é 1. Opa, eu tenho 2 hidrogênios. A massa do hidrogênio é 1. Mais, eu tenho 1 oxigênio, que a massa dele é 16. Aqui, ó, eu iniciei falando que é 1, mas na realidade são 2, né? 2 vezes 1, mais 16 aqui dá 18 gramas por mol. Então, vamos responder aqui a primeira parte. Olha que é o número de mol. Eu acabei de calcular ali, ó, que 1 mol de água, 1 mol de H2O, possui 18 gramas. Então, 180 gramas, ó, grama debaixo de grama, x mol. Multiplicando cruzado aí, ó, 18x é igual a 180. Então, x é o que? O 180 dividido por 18, que dá 10 mol. Então, nessa massa de água aqui, eu tenho 10 mols de água. A segunda parte, o que ele pediu? Ele pediu o número de moléculas. Eu sei que 1 mol de água, ou 1 mol de qualquer coisa, tem quantas moléculas? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas.
Quantos mols que eu tenho em 180 gramas? Nós calculamos lá, ó, 10 mol. Então, para 10 mol, eu vou ter, chama de y. Só multiplicar cruzado, 1 vezes y dá y, 10 vezes 6 dá 60. Então, 60 vezes 10 elevado a 23 moléculas, que eu posso escrever como 6 vezes 10 elevado a 24 moléculas. A vírgula estava aqui, voltei ela uma casa, volta quando você anda para a esquerda, você soma uma unidade no expoente. Então, posso escrever esse número como 6 vezes 10 é 24. E a última coisa que ele perguntou é o total de átomos. Se você olhar para a molécula de água, olha para cá, você tem quantos átomos em uma molécula? Você tem 3, você tem 2 de hidrogênio e de um oxigênio. Então, eu posso falar aqui, ó, que uma molécula de H2O está para 3 átomos. Total, né? 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Quantas moléculas que eu achei? 6 vezes 10 é 24 moléculas. Isso vai dar, vou chamar de Z átomos. Multiplicando cruzado aí, ó, 6 vezes 3 dá 18, né? Então é 18 vezes 10 a 24 átomos, que é o total. Que eu posso escrever, vou colocar um ou aqui, ó, 1,8 vezes 10 elevado a 25 átomos. Aqui eu só colocando em notação científica, tá, pessoal? Que esse número aqui ele não está, esse aqui, ó, não está em notação científica. Eu pego a vírgula que está aqui e volto uma casa e somo uma unidade aqui. Então eu tenho esse total de átomos, esse total de moléculas e esse total de mol de moléculas. Então a questão pediu 3 dados, né, 3 informações, nós fizemos o cálculo das 3. Então é importante que vocês agora assistam as 2 videoaulas que eu expliquei a teoria, né, e depois refaçam, revejam esse terceiro vídeo, refaçam essas questões, fazendo esses cálculos aí com mais calma, tentando entender a montagem dessas regrinhas de 3, né, observar que toda regrinha de 3 aí eu coloco unidade, baixa unidade para montá-la. É muito importante que você tenha atenção a isso, tá? Então revejam essas aulas, façam as anotações necessárias e um grande abraço, até mais.